Olá, tudo bom? Hoje é feriado, é o dia de Corpus Christi. Você sabe o que é Corpus Christi? Você sabe o que está relacionado ao Corpus Christi? Por exemplo, uma coisa da cultura popular cristã brasileira, de origem católica. Você já observou que a maioria dos cristãos, quando passam diante de uma igreja católica, eles fazem o sinal da cruz? Já observou? Por que faz isso? É apenas porque está passando diante de um lugar sagrado? É apenas porque está passando diante de uma igreja? Ou tem alguma coisa a mais? A celebração do Corpus Christi explica isso para a gente. E nós queremos aproveitar esse feriado de hoje para conversar um pouquinho com você, explicar um pouquinho sobre a Santa Ceia, tá? Os ensinamentos. E nós queremos aproveitar esse feriado de hoje, de Corpus Christi, para conversar um pouquinho com você sobre a Santa Ceia. Eu sou o pastor Lauro Schneider, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e sirvo aqui na Igreja de Caramuru, em Santa Maria de Jetibá, na região serrana do estado do Espírito Santo. Pois bem, o feriado de Corpus Christi ele vem de uma tradição católica, desde o século VIII, e no Brasil ele foi instituído como feriado em homenagem ao corpo de Cristo. E quando nós falamos em corpo de Cristo, isso nos leva naturalmente à palavra de Deus, à Bíblia. A Santa Ceia. O que é essa Santa Ceia? O que a palavra de Deus tem de luz que pode nos iluminar para compreendermos o corpo de Cristo e o sangue de Cristo presentes na Santa Ceia? Então, aproveitando o dia de hoje, que é uma oportunidade para refletirmos sobre o assunto, eu quero ler aqui Mateus capítulo 26, versículo 26 e 27, também o 28, que diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei todos dele. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados, ou seja, para perdão de pecados. Esse foi o momento especial quando Jesus instituiu a Santa Ceia, que ele tomou da ceia pascal em que eles estavam celebrando ali, um elemento que foi o pão, e partiu o pão e deu aos seus discípulos, e tomou do vinho e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue, para perdão, para remissão de pecados. E a partir daí, então, a igreja cristã celebra, por mandamento de Jesus, ele falou, todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês vão estar celebrando, lembrando a minha morte e ressurreição, até que eu retorne. Então é um testemunho de Cristo que a igreja celebra como, isso é importante, como um mandamento de Jesus. Tá? Ou talvez uma outra palavra que define melhor, como um testamento de Jesus para a igreja. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender da Santa Ceia é que ela é uma instituição divina. Ela não é uma criação humana. Foi Deus quem a fez. Deus quem a instituiu em Cristo Jesus. E ele, quando a instituiu, definiu como ela seria e o que ela seria para a nossa vida. E assim os cristãos então começaram a celebrar a Santa Ceia logo depois que a igreja começou a se reunir, quando Jesus voltou ao Pai. Em Atos nos é relatado que eles partiam o pão de casa em casa, que eles estavam sempre em comunhão. Nessa comunhão, em cada encontro também havia a celebração da Santa Ceia. E a ideia, eu acho que mais assim comum, que explica pra gente o que eles entendiam da Santa Ceia, é que os cristãos eram muito perseguidos no início pelos romanos. Romanos que não eram cristãos, eles perseguiam o cristianismo. E uma das acusações que os romanos faziam em relação à igreja primitiva é que eles eram... E uma das acusações que os romanos faziam em relação à igreja primitiva é que eles eram canibais. Porque as reuniões deles de Santa Ceia eram secretas, só participavam quem era crente, só os cristãos batizados.
e ali se dizia que se comia o corpo e se bebia o sangue de Jesus. Então esse entendimento primeiro que nós temos logo assim do início da igreja cristã é que eles entendiam que na Santa Ceia eles recebiam o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo, ao ponto de os adversários acharem que eles eram canibais. Esse é um ponto importante da gente lembrar, tá? Mas com o passar dos anos, a igreja foi se institucionalizando. E então surgiu igrejas estruturadas. Uma delas, assim, organizacionalmente falando, a Igreja Católica Romana. E a Igreja Católica Romana desenvolveu todo um corpo doutrinário em cima dos principais assuntos da Bíblia, e um deles é a doutrina da Santa Ceia, tá? Também chamado de sacramento do altar. Sacramento é um meio da graça onde Deus vem até nós e nos oferece a sua graça, seu perdão e seu amor. Então a igreja, a partir dessa institucionalização como igreja católica, ela foi elaborando doutrinas. E a igreja católica criou uma doutrina em cima da Santa Ceia chamada doutrina da transubstanciação. Que os elementos presentes na Santa Ceia, pão e vinho, se transubstanciam, as suas substâncias se transformam. E elas deixam de ser pão e vinho e se transformam em corpo e sangue de Jesus Cristo. E ensinam também a presença real de Jesus. Mas transubstanciado, não se tem mais pão, não se tem mais vinho, e sim corpo e sangue de Cristo. Sabemos pela história que depois houve a Reforma. Com a Reforma surgiram os luteranos com Martinho Lutero, e depois outras igrejas também, os reformados, né, de onde originam-se todas as outras igrejas. E esse entendimento da Santa Ceia católica, ele não foi assim aceito pela maioria dos cristãos na Reforma, e ele também foi contestado pelo reformador Martinho Lutero, alguns aspectos dele. Então hoje nós temos basicamente dentro do cristianismo, eu vou falar assim a grosso modo, não vou especificar cada um, mas nós podemos falar em 3 principais ensinos sobre a Santa Ceia. Nós temos o ensino católico romano, que fala da transubstanciação, temos o ensino protestante luterano, que fala sobre a união sacramental, e temos o ensino reformado, que fala da presença simbólica de Jesus Cristo na Santa Ceia, do simbolismo, né, e da presença espiritual de Jesus na Santa Ceia. O primeiro é católico romano, o segundo é luterano, e o terceiro é usado pelos outros reformados que não são luteranos. Então, para a gente, o que significa isso quando nós lembramos do corpo e sangue de Cristo? O que nós estamos falando? Bom, nós já dissemos que o catolicismo ensina a transubstanciação. Lutero rejeitou a transubstanciação por uma razão assim simples, né? Ao se olhar na Bíblia, ao se olhar na palavra de Deus. Lutero e os luteranos ensinam que na Santa Ceia nós temos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo presente, porque ele mesmo diz: tomai e comei, este é o meu pão, tomai e bebei, isto é. Porque Jesus mesmo diz. Lutero e os reformadores, eles não concordaram com a transubstanciação. Lutero e os reformadores não concordaram com a transubstanciação católica. Tá? O luteranismo, ele crê na presença real de Jesus, mas ele rejeita a transubstanciação, essa transformação dos elementos. Por quê? Jesus disse que tomai e comei, esse é o pão, né? Este é o meu corpo, e tomai e bebei o cálice, isto é o meu sangue. Segundo Martinho Lutero, em toda a discussão dele com Zwinglio, o verbo ser não pode jamais ser usado como simboliza, como significa. Então nós não temos uma figura de linguagem aqui, mas nós temos um fato simples, que Jesus tomou e disse: toma e come, isto é. Então, como é um mandamento, como é um testamento de Jesus, isso não é uma coisa assim difícil de ser entendida, mas é para ser recebida no nosso. Então, como isso é um mandamento de Jesus, um instituto de Jesus, isso é um testamento de Jesus, nós recebemos ele em fé no nosso coração. Mas o luteranismo rejeita a transubstanciação pelo seguinte:
Porque o pão, ele continua sendo pão depois da Santa Ceia. E o sangue, o vinho, continua sendo vinho depois da Santa Ceia. A Igreja Luterana, ela ensina, na verdade, a união sacramental. União sacramental, ela apresenta 4 elementos: o pão, o vinho, o corpo e o sangue. Muitos dizem por aí afora, os calvinistas e outros, que os luteranos ensinam a consubstanciação. Eu vou confessar para você, isso dá uma coisa ruim quando a gente lê assim na internet, porque a gente percebe que é falta de entendimento em relação ao nosso ensino. Luterano não ensina consubstanciação, que seria assim, com o pão e o vinho recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, recebemos o corpo e sangue de Cristo, porque essa doutrina da consubstanciação leva a um erro teológico chamado de a empanação, que nós não concordamos também. É uma heresia dentro do cristianismo. A união sacramental, ela preserva o elemento pão e vinho. E ela também crê que nesses elementos, juntos com estes elementos, por isso que muitos dizem que é consubstanciação, erradamente, nós cremos que recebemos verdadeiro corpo e verdadeiro sangue de Jesus. Por isso, o nosso ensino é chamado de união sacramental. União sacramental. Pelo mandamento de Jesus, por causa do que Jesus diz e prometeu, ao se usar o elemento pão e vinho, também recebemos o corpo e sangue de Cristo, mas o recebemos de maneira real. Não simbólica, não espiritual, mas real. É o Cristo real que eu recebo na Santa Ceia. Nesse sentido é parecido com o católico romano quando se ensina a presença real, tá? Não é só, Jesus está lá simbolicamente em fé e por causa da minha fé eu recebo aqui, não. Eu recebo o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. E é tão sério que Paulo vai ensinar depois que se você recebe o corpo e sangue de Cristo sem entender o que está recebendo, em vez de bênção, você recebe condenação. Tá? Se for só uma coisa simbólica que se recebe pela fé, quem está participando sem fé não teria problema nenhum, mas não é bem assim. Então, a Igreja Luterana ensina que essa união sacramental ela acontece quando o corpo de Cristo está ali reunido. A Igreja Cristã, depois que acabou aquela celebração, aquele momento, o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. É simples assim. Mas no momento da ceia, por causa do mandamento e do testamento de Jesus, temos verdadeiro corpo e sangue para perdão, para remissão, para fortalecimento da nossa fé. Já os que não creem assim, e nem como a transubstanciação, que são os outros reformados, eles pregam o simbolismo e a presença também espiritual de Jesus. Segundo eles, não se pode humanamente compreender que eu tenho um pão aqui e este pão aqui agora é o corpo e sangue de Cristo. Não pode ser. Não faz sentido, eles dizem. Isso aqui apenas significa. Isso simboliza. Eu tenho um elemento físico que simboliza um corpo espiritual, que é o de Jesus, da mesma forma com o vinho. Então eles pregam o simbolismo e a união espiritual de Jesus. Tem alguns que falam também de união sacramental, mas é diferente do nosso entendimento. É um pouquinho diferente, tá? E eles dizem assim, então, que você come o pão e bebe do cálice, e se você crê em Jesus, espiritualmente você está recebendo os seus benefícios, mas Jesus não está presente no corpo e sangue de Cristo. Ele está no céu. E quem participa em fé recebe o corpo e sangue de Jesus. Mas aquilo ali nada mais é do que pão e vinho apenas e somente. O Lutero, ele discordou dessa ideia quando ele dialogou com Zwinglio na tentativa de se unirem como igreja, quando então ele pegou essa palavra, isto é, meu corpo e meu sangue, e colocou para todo o grupo reunido, nós cremos assim, e vocês? Eles disseram, nós não conseguimos acreditar nisso. Então o cristianismo se dividiu no altar. O altar que deveria ser a união se tornou um ponto de divisão. E nós temos basicamente assim na igreja cristã 3 grandes ensinos da Santa Ceia, que é a transubstanciação católica, tá? Que nós luteranos não aceitamos. Nós temos o simbolismo também, né? E a presença espiritual de Jesus do mundo reformado, que nós também não aceitamos.
E nós cremos na união sacramental do corpo e sangue de Cristo no momento da Santa Ceia, juntamente com o pão e juntamente com o cálice. Tá? E como hoje é o dia de Corpus Christi, talvez valha a pena a gente falar de alguma coisinha a mais. Tá? Você já deve ter observado que todo católico, quando passa diante de uma igreja católica, ele faz uma reverência. É até bonito, é gostoso de você ver, né? É um lugar sagrado. Espiritualmente falando, a igreja é um lugar consagrado. A gente fala que é a casa de Deus, por causa da Bíblia. Então é bonito. Mas eles fazem isso por uma razão diferente. Eles fazem isso por causa do corpo de Cristo. Porque a igreja ensina que ali está o corpo de Cristo. E quando se celebra a missa, depois o que se sobrou da missa se coloca num lugar chamado sacrário, que fica ali num lugar, no altar, na igreja guardada. Ali não está mais o pão, ali está o corpo de Cristo. Nem o vinho, porque o vinho, na verdade, eles já não usam mais também. Então, quando o católico passa diante da igreja, que ele faz o sinal da cruz, ele está fazendo em reverência ao corpo de Cristo, que está ali no sacrário, que está ali no altar. A maioria faz, nem sabe disso, mas tem a ver com o dia de hoje. Está errado fazer o sinal da cruz? Não, não é pecado não, tá? Durante uma oração, você pode, não é um benzimento para nós também não. É uma forma de nós estarmos dizendo a minha vida, minha mente, meu coração, todo o meu ser, ele é de Jesus Cristo e pede-se a bênção de Deus. Mas nós não concordamos em fazer essa reverência por causa do corpo de Cristo, porque ali nós temos apenas a hóstia no nosso entendimento. E normalmente então, como é que a coisa se desenvolveu? Bom, a ideia é a seguinte, aonde tem corpo, tem sangue, né? Se eu pegar aqui o meu braço e eu cortar o meu braço, vai sair sangue, porque eu tenho carne, não é verdade? Então a Igreja Católica, seguindo aí essa ideia, no ano de 1415, eles também retiraram da Santa Ceia, eles retiraram o vinho e deixaram apenas o pão na Santa Ceia, que é usada a hóstia, que também não está errada. Nós luteranos usamos a hóstia porque é muito prática, tá? É um pãozinho sem fermento. E essa resolução da igreja foi em 1415, quando ela tirou o vinho da Santa Ceia, no cano 1, seção 21 do Concílio de Trento. Foi dito assim: a comunhão sob uma das espécies basta para a salvação. E de lá para cá, então, o cálice foi tirado dos membros da igreja. A igreja luterana, ela não concorda com essa decisão. A igreja luterana crê na presença real de Jesus e ela aceita a Santa Ceia, de acordo com a Bíblia, somente sob as duas espécies, o pão e o vinho. Nós temos aqui o livro das Confissões Luteranas, o livro de Concórdia, a Fórmula de Concórdia, aqui o livro de Concórdia, e nele nós temos vários livros da Reforma. Um deles é a Confissão de Augsburgo. Não sei se está dando para você ver aqui a Confissão de Augsburgo. Tá? Essa confissão é a certidão de nascimento da Igreja Luterana. E olha aqui o que as nossas confissões falam sobre você participar da Santa Ceia com as duas espécies. O artigo 22, ponto 1 e 2, aos leigos são dadas entre nós ambas as espécies do sacramento, porque é clara a ordem e mandamento de Cristo em Mateus 26, bebei dele todos. Cristo aí ordena com palavras claras a respeito do cálice que todos bebam dele. E para que ninguém pudesse questionar essas palavras, como se referisse somente aos sacerdotes, Paulo mostra em 1 Coríntios 11 que toda a assembleia da igreja coríntica usou de ambas as espécies. E esse continuou por longo tempo na igreja, conforme se pode provar com a história e os escritos dos pais. É a explicação da doutrina luterana, baseado na Bíblia, porque que nós achamos que Santa Ceia sem o cálice não é Santa Ceia, porque está suprimindo um dos elementos instituídos por Jesus. Isso é muito sério. É muito sério porque um testamento, gente, é uma coisa que não se pode mexer. Não se mexe num testamento. Ele tem que ser cumprido. E a Santa Ceia é um testamento de Jesus. E ele usou o pão e usou o cálice. O cálice da época era um cálice com vinho, não era o suco de uva. Por causa disso, as igrejas luteranas da IELB
tem por costume usar um pouquinho de vinho também na Santa Ceia, para se manter naquilo que Jesus Cristo ensinou do testamento, para não incorrer em erro de estar também suprimindo elementos da Santa Ceia. E o ensino cristão luterano, ele procura, sim, celebrar a Santa Ceia na sua simplicidade, conforme as palavras de Jesus, sem adulterar os elementos e compreendendo que Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia para o perdão dos nossos pecados. Por isso ela é muito importante. E a Igreja Luterana no Brasil, pertencente à IELB, das Igrejas Evangélicas Luteranas do Brasil, que surgiu como missão da Igreja Luterana do Sínodo de Missouri também, por isso ela é conhecida como Igreja Missouri. A Igreja Cristã Luterana do Brasil, ela celebra a Santa Ceia já em todos os seus cultos. Quando existe um culto cristão luterano na IELB, também tem Santa Ceia. Evidente que pode haver encontros sem a Santa Ceia, mas a Igreja Luterana da IELB entende que a Santa Ceia é uma necessidade para fortalecimento da nossa fé, que a gente deve aproveitar todas as vezes que tem oportunidade. E cada culto é uma oportunidade. Eu ontem estava conversando sobre isso na casa de uns irmãos ainda, numa visita. Nós entendemos assim, no cardápio brasileiro, feijão com arroz é o nosso dia a dia aqui no Brasil. A Santa Ceia seria aquele bife a mais, seria aquele churrasco, aquele incremento gostoso que todo mundo coloca a mais no almoço, com uma sobremesa. Então é aquilo que dá aquele tchan a mais, né? Na culinária, e assim a Santa Ceia também na nossa vida espiritual. Ela vem para fortalecer, para trazer o perdão de Deus para o nosso coração, e nós temos uma certeza, olha, Jesus vive em mim. Paulo fala, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E isso nós temos certeza na Santa Ceia, porque nós cremos que essa presença de Jesus, ela é real no meu coração. E para onde eu vou, Jesus vai comigo. E aonde eu vou, Jesus quer estar comigo. E por isso cada cristão não deveria jamais desprezar a Santa Ceia. Não deveria. Deveria sim aproveitar esse cardápio espiritual. Nós chamamos de sacramentos. Como luteranos, nós queremos em dois, o batismo e a Santa Ceia. A Santa Ceia é aquele elemento a mais para o fortalecimento diário da nossa fé. E a gente assim, então, agradece a Deus pelo corpo e sangue de Jesus. Quanto ao feriado Corpus Christi, está errado? Não está errado a gente lembrar de elementos e coisas bíblicas. Não está errado. O Brasil adotou pela tradição católica? Tudo bem, não vamos questionar aqui agora a questão do sacro, da sacramentalidade, do Estado laico. Isso não é o momento aqui agora. Ele existe, ele é um fato, tá? Mas nós não concordamos com as ideias que estão por trás da doutrina que influenciou a criação do feriado de Corpus Christi, no caso que é a transubstanciação, porque nós cristãos luteranos cremos na união sacramental. O verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo que se recebe juntamente com o pão e o pão e o vinho continua sendo vinho. Mas Cristo vem a mim porque é promessa, porque é testamento, porque ele disse que assim seria, e isso é para a remissão dos pecados. Então, todas as vezes que você estiver diante do altar de Deus, que você vai receber a Santa Ceia, tenha consciência disso e agradeça a Deus no seu coração. Sabe por quê? Porque Jesus se preocupou com o fortalecimento da sua fé, com o fortalecimento do meu coração e de toda a comunidade, de todos os cristãos que viriam desde então, dos quais nós fazemos parte, tá? Existem muitas controvérsias, existem muitos debates, muitas polêmicas, mas nós não vamos entrar neles aqui agora. Nós queremos apenas dizer para você o quanto é maravilhoso nós sabermos que temos um Cristo que se doou por nós, que deu a sua vida, que morreu e ressuscitou para perdoar o nosso pecado. E ele deixou assim uma coisa visível, palpável, que nós celebramos e que nós podemos lembrar enquanto vivemos e enquanto o mundo existir,
que existe um Deus que nos ama e que morreu, e isso me traz o perdão. Por isso, todas as vezes que participamos do pão e do cálice, que recebemos a Santa Ceia, nós recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo e testemunhamos a sua morte e ressurreição até que ele venha. Que Deus te abençoe e que Deus fortaleça a sua fé. E você valorize e agradeça pela Santa Ceia.